Antes de continuar a implementação com a Admin LTE, o que nós vamos fazer agora é simplesmente criar o Seeder, que é para inserir um usuário automaticamente com o nosso projeto. O que é Seeder na verdade aqui no Laravel? O Seeder eu já posso definir alguns dados que vão ser preenchidos de forma, entre aspas, automática, para que com isso eu já tenha algumas rotinas para fazer alguns testes aqui. Como por exemplo, eu já posso inserir alguns usuários, eu já posso, por exemplo, se estiver trabalhando com produtos, inserir alguns produtos, para que com isso a gente consiga, a partir disso, dar continuidade. O recurso de Seeder é extremamente útil quando você está trabalhando com, por exemplo, usuário. Você vai ter um sistema de login, que é exatamente o que vamos implementar na sequência, e você precisa de um usuário que, a partir desse usuário, vai cadastrar os outros usuários. Então, é exatamente para isso que serve o recurso de Seeder. Nossos Seeders ele ficam dentro de Database, Seeders. Pode ver que não tem nenhuma classe adicional aqui agora. Nós vamos criar uma classe para fazer a inserção de um novo usuário. Então, você roda o comando php artisan make .seed e o nome do nosso seeder. Eu vou chamar de users table seeder. É um padrãozinho que a gente segue. Se fosse produto, seria, por exemplo, products table seeder. Se fosse, por exemplo, categories, então seria categories table seeder. E assim por diante. Nosso seeder foi criado com sucesso. Pode ver que ele criou aqui o nosso novo arquivo. E aqui então, nesse método run, onde nós vamos criar a nossa lógica para inserir um usuário automaticamente. Então, como eu vou inserir o usuário através do Eloquent do Laravel, ou seja, da nossa model de usuário, que é exatamente essa model dentro de app, chamada user, eu tenho que dar um user nela aqui em cima para eu utilizar ela. Pronto. E a partir de agora eu posso utilizar essa model, esse modelo, para fazer a inserção. Então, eu faço user, vou chamar o método create, o método Eloquent. Aqui eu posso passar um array com os dados que eu vou inserir. No caso, eu vou inserir o name, vou inserir o e-mail e vou inserir o password também, que é a senha do usuário. Já vou inserir essa senha criptografada, então vou utilizar o método helper bcrypt. Apenas isso que eu preciso fazer por enquanto. Então, o nosso seeder aqui está implementado com sucesso. Agora, para ele funcionar, eu tenho que vir aqui no nosso database seeder, que é exatamente essa classe aqui, e falar quando rodar o nosso comando de seeder é para chamar exatamente a nossa classe usersTableSeeder, que é exatamente essa classe daqui. Pode simplesmente comentar aqui. Se tivesse mais de uma seeder, basta você fazer o call várias vezes, ou passar um array com esse call aqui com todas as classes que é para chamar. E aqui basta então rodar o comando para criar esse novo usuário, ou seja, vai inserir um novo usuário com esses dados aqui, com esse nome, com esse e-mail, com esse password. Basta simplesmente rodar o comando php artisan db::seed. Falando que o usersTableSeed rodou com sucesso. Se nós abrirmos nosso banco de dados agora, vier na tabela users, pode ver que tem um novo usuário com sucesso, já com a senha criptografada, exatamente o que precisamos para conseguir fazer o login com esse usuário que criamos. Então, basicamente, o que nós precisamos fazer nessa aula é isso. Criar esse seeder de usuário, já criar um novo usuário aqui automaticamente, para que a partir dele nós consigamos fazer os nossos testes na parte de login, utilizando os recursos do nosso template Admin LTE. Basicamente é isso. E na próxima aula, então, continuamos criando a parte do layout de login da nossa aplicação.